Sr. Presidente, permitam-me em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Presidente nesta primeira intervenção que faço no Parlamento e em si cumprimentar todos os deputados e dizer que tenho muito prazer em voltar a estar aqui na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este não é um momento de guerrilha política. A moção de censura ao Governo Regional da Madeira é um ato refletido de grande sentido de responsabilidade, um dever de quem tem a legitimidade, mas também a obrigação de defender o interesse do povo da Madeira e mostrar os caminhos a percorrer para que todos, sem exceção, possamos ter oportunidades de viver melhor e com dignidade. É esse o propósito mais elementar da nossa intervenção política, é esse, aliás, o nosso dever, é para isso que estamos na política, pelo bem comum. Talvez não valha muito a pena perder muito tempo com o diagnóstico do passado, marcado pela dívida oculta, o despesismo e o clientelismo que comprometeu seriamente e duramente o futuro dos cidadãos da Madeira. Mas estou certo que vale muito a pena compreender o passado, reconhecer os erros e garantir um rumo dos cidadãos estejam no centro da governação. É nisso que nós queremos nos concentrar e é sobre isso que esta moção de censura trata verdadeiramente a construção de um novo ciclo, sem o PSD Madeira e com uma nova visão no futuro e da governação. Fixemos este aspecto e passemos de imediato ao momento presente, ou melhor, ao ano 2015, onde o PSD Madeira, surpreendentemente, é bom reconhecer, venceu eleições com a promessa de uma renovação. Temos de admitir que foi um acontecimento ímpar na democracia. Um partido que castigou os madeirenses, mudou protagonistas, propagandeou uma renovação e voltou a recolher a maioria dos votos na região. Nesse tempo, os sinais económicos e sociais atingiam recordes negativos. Maior desemprego de sempre, maior dívida de sempre, maior risco de pobreza de sempre, maior desigualdade social de sempre, maior carga fiscal de sempre, maior queda do PIB de sempre. Esta é a herança do PSD da Madeira. Mas foi neste contexto que este Governo, ainda em funções, apoiado pelo PSD Madeira, ganhou eleições com uma maioria absoluta e estabeleceu um contrato com o eleitorado, onde se comprometeu com um pacote de soluções que permitissem ultrapassar um período negro e de grande sofrimento para os madeirenses. As promessas foram repetidas até à náusea e chegaram de todos os quadrantes do PSD Madeira num desespero para captar e fixar o seu eleitorado. 6 candidatos à liderança do PSD apropriaram-se das propostas políticas do PS Madeira e de outros partidos da oposição e venderam um mundo novo, uma Madeira renovada e uma garantia dada na primeira pessoa do atual Presidente do Governo Regional que nada voltaria a ser como antes. Sr. Presidente do Governo, Vossa Excelência chegou mesmo a ensaiar neste Parlamento um ataque aos lobbies económicos. Os madeirenses lembram-se que se comprometeu na discussão do seu programa, há longos meses atrás, que baixaria os custos dos portos na região autónoma da Madeira, doa a quem doer, disse Vossa Excelência com voz grossa. Percebemos hoje que se referia apenas aos madeirenses, porque só eles, só nós, suportamos com muita dor os preços mais elevados da operação portuária da Europa, inflacionando matérias-primas e bens. De resto, não podemos esquecer que afastou o governante, que ousou planear uma reestruturação dos portos da Madeira, cedendo categoricamente aos lobbies económicos que prometeu combater. Mas, senhoras e senhores deputados, esta moção de censura não tem origem nas sucessivas renovações que este Governo em apenas 2 anos já executou. Mas não podemos ignorar que, se é verdade que há fatores factuais que revelam a necessidade e legitimidade desta censura, que veremos a seguir, as 4 renovações de Governo em 2 anos, os 3 secretários regionais da Saúde, as sucessivas alterações da administração do Cesarame, a dança de diretores regionais e a permanente geografia variável e delirante que marca as alterações de lugares nas chefias regionais, de institutos e de empresas públicas, com consequências na credibilidade e eficácia das opções, que exigem, como se sabe, estabilidade e serenidade, são um sinal muito forte, dado pelo próprio Governo, de que há um colapso evidente no caminho governativo e na eficácia das políticas, das opções e da liderança do Governo. Dirijo-me aos madeirenses para que reflitam comigo neste pensamento. É ou não verdade que tanta mudança, em tão pouco tempo, é um sinal evidente que o rei vai nu e
e que nem o Governo confia em si próprio, mostrando que se autocensura de mudança em mudança. Apesar de tudo, Sr. Presidente do Governo, as mudanças são saudáveis e reconhecer que se errou também é salutar. Mas errar pelo sistema e mudar pelo sistema é manifestamente censurável. Porque os madeirenses não são bonecos de banda desenhada, sujeitos a uma experiência e a um aventureirismo que tem consequências graves no cotidiano da nossa vida em comum. É preciso que percebam que as pessoas não são cobaias à mercê das vossas e sucessivas e falhadas experiências. Mas, além disso, Sr. Presidente do Governo, é justo sublinhar que ninguém espera nada de verdadeiramente extraordinário desta última renovação, que envolveu uma profunda alteração orgânica. E ninguém espera nada porque os madeirenses sabem hoje que mais uma ou menos uma renovação do Governo, o problema persistirá. Porque o que tem falhado clamorosamente é a liderança do Governo. E esta só se muda com a queda do Governo, com uma censura e com novas eleições. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta moção de censura ao Governo é do PS Madeira em nome dos madeirenses. São eles que perderam a confiança neste Governo. Não por eles, mas porque o Governo, o seu líder e o partido que o suporta rasgou o contrato que estabeleceu em 2015. Este contrato continha promessas de novas políticas e garantia de cumprimento de opções estratégicas que os madeirenses ambicionavam. Também continha compromissos de renovação das políticas, com a garantia na aposta no crescimento económico, na redução dos impostos e no reforço do investimento público que ajudasse as empresas a criar emprego e a criar riqueza. A desilusão de grande parte da Madeira perante 2 anos e meio de nada, de promessas frustradas, de decisões inquinadas, de compromissos falhados, de mandos e desmandos, foi sendo assumida pelos cidadãos e pelas empresas da Madeira. Dia após dia, falhanço após falhanço do Governo, foi-se instalando na sociedade madeirense a ideia concreta e muito visível que a renovação prometida era e é um logro. E é neste contexto que outro facto emerge que ajuda a legitimar esta censura: o voto dos madeirenses. O sentimento dos eleitores perante este Governo. O sinal mais evidente foi mesmo as últimas eleições autárquicas, onde, além dos méritos dos candidatos ganhadores, contou muito o demérito do Governo do PSD. Os resultados catastróficos do PSD Madeira nestas eleições refletem o pensamento penalizador dos madeirenses neste Governo e traduzem a vontade expressa nesta censura. Mas mais, os mais recentes estudos de opinião não deixam nenhuma margem para dúvidas que o PSD Madeira já não conta com a maioria absoluta e essa viragem confirma em definitivo a vontade popular em censurar este Governo e a mudar agora de ciclo político. Mas, Sr. Presidente do Governo, Vossa Excelência teve todas as condições, mas mesmo todas, para não falhar, para cumprir o que prometeu, para assegurar uma mudança de caminho, para mostrar aos madeirenses que a renovação era mesmo para levar a sério. Repare que, além da maioria absoluta, este Governo contou sempre com o apoio do Partido Socialista na resolução dos problemas que afetam os madeirenses. Mas este Governo e esta maioria recusou sempre essa colaboração e não mostrou que tinha uma alternativa. O PS Madeira comprometeu-se a ser um parceiro, não para ajudar o Governo Regional do PSD, é claro, mas para contribuir para um melhor caminho, a melhor solução, a melhor opção política que sirva ao cidadão da Madeira. Estivemos sempre desse lado, do lado dos madeirenses. Fizemos isso junto do Governo da República, por exemplo. Os factos estão à vista. O rol de conquistas obtidas junto do Governo da República é ímpar e a reconciliação com as regiões autónomas é muito visível, sobretudo em comparação com 4 anos e meio de terror institucional e de perseguições ao bem-estar do madeirense. Tudo isto feito sem oposição de Vossa Excelência, ainda por cima, por um Governo do seu partido, que teve, aliás, o desplante de o convidar, enquanto líder do PSD, à região, numa atitude que consideramos de desrespeito ao esforço e ao sofrimento dos nossos concidadãos. Mas deixemos isso de lado e permitam-me demonstrar como contribuímos para ajudar este Governo a cumprir as suas próprias promessas e que este Governo recusou. Apresentamos propostas nesta Assembleia para a reestruturação portuária e redução dos custos dos portos. Os senhores votaram contra e não apresentaram alternativas. Apresentamos propostas para a redução dos impostos às famílias e às empresas. Os senhores votaram contra e pagamos hoje, em média, mais 1000 euros de impostos que um cidadão açoriano, por exemplo.
Apresentamos propostas para corrigir o drama da gestão da saúde regional, os senhores votaram contra e as notícias de implosão do sistema não param de surgir. Apresentamos propostas para orçamentar as expropriações dos terrenos para a construção do novo hospital e assim aproveitar, o quanto antes, o cofinanciamento assegurado pelo Governo da República. Os senhores votaram contra e não têm sequer 10% dos terrenos do lado da região. Apresentamos propostas para uma governação distinta e mais competente do Centro Nacional de Negócios da Madeira. Votaram contra e voltaram a sucumbir aos interesses instalados, falhando, Sr. Presidente do Governo, outra promessa. Poderia continuar com esta longa lista, mas vale a pena recentrar o debate e lembrar o essencial. O que o Governo Regional prometeu e não cumpriu, e as consequências dessas falhas. Quero por isso me deter nesta análise, porque esta também é a essência da censura. Não há nada mais censurável do que prometer e não cumprir. Não há nada que melhor caracterize o caráter de um Governo do que falhar nas suas promessas. E, Sr. Presidente do Governo, não há nada mais censurável do que compreender que, após este longo período, que as promessas eram mesmo para falhar, que nunca, em nenhuma circunstância, este Governo tinha a perspectiva de cumprir a sua palavra e honrar os seus compromissos. Foi tudo feito com o calculismo eleitoralista que merece censura decisiva porque fez dos madeirenses as suas próprias vítimas. Vejamos o que não cumpriram, analisando sumariamente o vosso panfleto eleitoral e comentando as consequências deste incumprimento na vida dos cidadãos. Comprometeram-se com profundas alterações na área da saúde. Falharam no combate às listas de espera. A dimensão do problema não para de aumentar. Mais de 18 mil esperas, com espera de mais de 5 anos. Falharam no combate às listas de espera para consultas. Não resolveram a falta de medicamentos do hospital. Asseguraram que fariam a requalificação do Hospital dos Marmoleiros, mas o horror das condições daquela unidade hospitalar não melhorou absolutamente nada. Comprometeram-se em criar um complemento de remuneração para os porto-santenses. Falharam nessa promessa. Comprometeram-se a reduzir a carga fiscal. Apesar do fim do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e da possibilidade da redução fiscal face ao continente, mantemos os impostos mais altos do país e ficamos sem o diferencial fiscal que ajudava a combater os custos da ultraperiferia. A carga fiscal na Madeira cresceu de 2015 para 2016 de 21% para 22% do PIB. Comprometeram-se a negociar um verdadeiro compromisso com o crescimento económico. Os factos revelam que não só nada disso foi concretizado, como o PIB da região teve o maior trambolhão de todas as regiões da União Europeia. Em 2015, a região foi a única região que caiu o PIB em Portugal. Além disso, o desemprego persiste no mais elevado do país, mas tão grave como isto é que a criação de emprego continua sem arrancar de forma decisiva. Comprometeram-se a reduzir o valor das rendas das PPPs rodoviárias, mas limitaram-se a negociar menos serviços para mais dinheiro. Passamos a pagar mais em termos proporcionais e a propaganda e a propalada redução foi mesmo um golpe ao contribuinte. Comprometeram-se a apoiar a exportação dos produtos regionais, mas na agricultura a única coisa que salta à vista é a incapacidade de execução do Proderame, apenas 11% e quase 30% dos Açores, abandonando assim os agricultores da Madeira. Comprometeram-se a apoiar a aquisição de manuais escolares, mas não passou de uma promessa vã. Comprometeram-se a estimular o emprego jovem, mas os factos provam que somos a região do país com mais desemprego jovem. Comprometeram-se a desenvolver um programa de apoio às PMEs, mas também aqui a desilusão é grande. A ausência de investimento público não atrai o investimento privado, apesar da carga fiscal, não dinamiza o mercado interno, em particular o IVA elevado, e os programas de estímulo não arrancam com a devida consistência. Comprometeram-se a diminuir o custo dos portos e dos transportes marítimos, mas esta continua a ser uma maríade eleitoralista. Comprometeram-se a implementar uma ligação marítima entre a Madeira e o continente, mas transformaram esta proposta numa batalha institucional e acabaram por anunciar a realização de um concurso público que demorou mais de 2 anos a ser implementado sem qualquer racional demonstrável. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, termino com a certeza que a grande maioria do povo da Madeira está de corpo e alma nesta censura, que não está disponível para mais uma oportunidade a um governo completamente torto face aos interesses dos madeirenses e que, sobretudo, anseia com fervor o fim deste martírio governativo e desta falhada renovação. Por isso, durante este debate, mostraremos qual o caminho que defendemos e o que queremos para o novo ciclo político da Madeira. Muito obrigado.